Rafael, por que que meu cão não faz as necessidades no passeio? Né? É muito comum isso e eu vejo isso principalmente em quem tem filhote em casa. Por que isso acontece principalmente com filhotes? Mas também pode acontecer em raras exceções com cães adultos, por algum dos motivos que eu vou falar aqui para você. Existem vários motivos, né? E aí eu vou citar os principais dele. Então, primeiro é a questão da superfície. Às vezes o seu cão não faz as necessidades no passeio, principalmente o filhotinho, porque ele não está acostumado com a superfície fora de casa. Qual que é a superfície mais utilizada em todos os lares brasileiros? É o tapetinho higiênico ou às vezes o jornal. E qual que é a chance do seu cão encontrar um tapete higiênico e um jornal lá na rua para ele poder fazer as necessidades dele? Nenhuma, né? É quase mínima, né? Quase zero. Por quê? Porque ele não vai encontrar, tá? Então, aqui já fica uma dica para você. Às vezes o seu cão não faz as necessidades lá fora porque ele não encontra uma superfície compatível com a que ele tem dentro de casa, que é o banheirinho dele. Ele está acostumado a só fazer em superfícies, às vezes, como a do tapetinho higiênico ou do jornal, e aí lá fora ele não encontra isso, ou às vezes só está acostumado a fazer no piso de cerâmica também. Tem alguns cães que acostumaram a fazer só no piso de cerâmica. E aí na rua, o que ele encontra? Ele encontra cimento, concreto, asfalto, terra, mas ele não encontra o piso de cerâmica, e aí ele não vai fazer também. Então esse é o primeiro ponto. Algumas pessoas começam a levar o tapetinho higiênico para a rua, para o cachorro fazer lá, e aí, conforme vai passando o tempo, ele vai entendendo que lá fora ele pode fazer a necessidade dele e acaba fazendo em outras superfícies também. Aí entra na parte de generalização de superfícies, né? Transferir a superfície do tapetinho higiênico para outros lugares. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito comum que faz um cão não fazer as necessidades lá fora, que é o que está presente tanto em filhotes quanto em cães adultos, é o fato dele não se sentir à vontade para fazer as necessidades dele fora de casa, seja porque ele tem medo e receio das coisas lá fora, ou seja, esse cão não foi bem socializado com as coisas na rua, ele não se sente à vontade com as coisas lá fora e ele tem medo, e aí quando a gente está com medo, a última coisa que a gente vai pensar em fazer é se aliviar ali, né, procurar um banheiro. Não, a gente quer fugir o mais rápido possível e voltar para o local de segurança, que é dentro da sua casa. Então, nesse caso, conforme você vai dando mais segurança para o seu cão vai ficando mais confiante na rua, vai socializando ele melhor e vai trabalhando essa questão da socialização e do medo dele na rua, naturalmente ele vai começar a fazer as necessidades dele fora de casa. A primeira etapa é o xixi, né, mais fácil o cão fazer xixi fora de casa, então o primeiro sinal de que ele está evoluindo aí na questão de ficar mais à vontade na rua é quando ele começar a fazer o xixi. E a última etapa é o cocô, né? Os cães eles conseguem segurar muito mais tempo e são muito mais seletivos com o local de fazer o cocô. Então, a segunda etapa seria fazer o cocô fora de casa. E também, junto com esse outro motivo, tem aquela questão que eu vejo também, inclusive, algumas pessoas, né? Que tem receio de fazer fora de casa e por motivos diversos, né? A Mariana tem uma amiga que ela comentava que o grande receio dela de fazer as necessidades dela fora de casa, principalmente o número 2, é por causa do cheiro. Ela ficava envergonhada em utilizar um banheiro fora de casa, porque ia ficar com aquele cheirão desagradável e aí outra pessoa poderia usar lá e ela se sentia mal com isso. Então ela não ficava à vontade para fazer fora de casa. E aí como que ela resolveu esse problema dela? Que ela comprou um produtinho que ela passava na privada antes e aquilo eliminava o cheiro. Então, ou seja, ela ficava muito mais à vontade para fazer. Não estou dizendo que isso que acontece com os cães, mas só para você entender que com a gente isso acontece. E olha que a gente é um ser muito racional, né? E a gente consegue lidar muito bem com essas situações e mesmo assim tem algumas pessoas que têm dificuldade com esse tipo de coisa. Então, o que impede que o seu cão tenha algum motivo específico para ele não fazer as necessidades lá fora? Né? A gente tem que identificar o que é, e aí com base no comportamento natural dos cães, entendendo mais a cabeça do nosso cachorro, a gente vai poder identificar o que está causando isso, né, desse desconforto, por que ele não se sente à vontade para fazer lá fora, e aí a gente consegue resolver esse tipo de problema. Mas uma coisa eu garanto para você, se você vai para um lugar que o seu cão se sente à vontade, ou seja, ele não sente medo, e você passa muito tempo naquele lugar, você tem muita exposição nesse lugar, todos os dias, durante muitas horas, o seu cão naturalmente vai começar a fazer fora de casa, tá? Não tem como, se você vai num lugar, vai lá no meio da plantação de soja, tá? Não tem estímulo nenhum que faz o seu cão ficar com medo, e você passa 10 horas seguidas ali no meio da plantação de soja, com certeza o seu cão vai ter que fazer xixi, vai acabar fazendo xixi ali porque não consegue segurar. Isso, no pior dos casos, você pode passar o dia inteiro, passa ali 20 horas fora de casa, 1 hora esse cão vai fazer xixi, sabe? Mas não precisa ser radical e extremista desse jeito, né? Mas o que eu quero mostrar para você é que o seu cão vai fazer sim, é natural que ele comece a fazer fora de casa, conforme ele vai se sentindo mais à vontade de fazer as necessidades lá fora. Aqui com a Momo a gente não teve nenhum problema com isso, tá? A gente, desde o começo que ela chegou na nossa casa, a gente estava fazendo passeios com ela no colo, então ela já estava muito acostumada com todo o ambiente aqui em volta de casa. Ela foi muito bem socializada com todos os estímulos possíveis. No primeiro dia que a gente saiu com ela no chão, adivinha só o que ela fez? Ela já fez o xixi e já fez o cocô dela também. Uma coisa curiosa, inclusive, que a gente até filmou,
Ela fez o cocô, ela está acostumada aqui em casa a fazer o cocô numa gradinha, na plataforma de grade. E aí a gente estava caminhando na rua e por algum motivo a gente passou por cima de uma grade que era o bueiro, né? Tinha uma gradezinha assim, que é onde escoava a água da chuva. E na mesma hora que ela passou por cima dessa gradezinha, ela já começou a rodar e fez o cocô ali em cima. Olha só que curioso, né? Ou seja, ela identificou o ponto que eu falei pra você no começo do vídeo. Ela identificou uma superfície semelhante ao banheiro que ela está acostumada em casa e ela acabou fazendo o cocô. Ela já tinha feito o xixi antes, mas não estava fazendo o cocô. Quando ela encontrou essa gradinha, ela imediatamente fez o cocô ali. Ou seja, tudo indica que ela estava com vontade de fazer cocô, só que ela estava segurando porque ela não tinha encontrado o local ideal que era o banheirinho dela. A partir do momento que ela encontrou a gradinha que era semelhante que ela tem aqui em casa, ela fez o cocô, tá bom? Então é isso, espero que tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.